Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no programa Diversos da Pós, o programa da pós-graduação aqui da Uninter. Eu sou a professora Raquel Sturzenegger, sou tutora dos cursos de comunicação e hoje nós trouxemos um tema muito interessante para falar com vocês. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho o Michel Pereira. Só quero dizer que você que está nos assistindo e quer conseguir o teu certificado de participação, não deixe de se inscrever. Temos no chat aqui o link de inscrição, aí você ganha 2 horas de certificado, tá bom? O programa Diversos da Pós traz muitos assuntos interessantes, as maiores tendências. Então, nós sempre temos aqui, todas as quartas-feiras, às 15 horas, um assunto muito legal para falar com vocês. Então, hoje eu estou aqui com o Michel Pereira. Oi, Michel, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho, antes dele começar a conversar com vocês, sobre o que o Michel faz, né? O Michel, ele é gestor de negócios com mais de 20 anos de experiência. Ele já atuou com BI, cartões, CRM, produtos e, além disso, o Michel, ele é Master Coach e atualmente ele ocupa o cargo de gerente de e-commerce no Grupo Boticário. Boa tarde, Michel, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo, Raquel, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Então, Michel, hoje, né, nós trouxemos você aqui para a gente falar sobre um assunto que eu acho que muitas pessoas têm muita curiosidade, né? E hoje nós vemos como tem se falado sobre esse assunto. Então, eu vou trazer um pouquinho aí, que é a questão do autoconhecimento, né? A gente saber quem nós somos e a partir do momento em que eu sei quem eu sou, né? Qual é o meu perfil de comportamento, como que isso me ajuda a eu conseguir crescer na minha carreira, crescer como pessoa, e não só como isso me ajuda, mas como isso também muitas vezes me prejudica, né? E se às vezes eu tenho que me moldar, né? Então nós vamos falar aqui, pessoal, sobre perfis comportamentais. Então, Michel, vamos começar a nossa conversa hoje. Vou te perguntar, nós sabemos que temos muitas teorias, né, sobre perfis comportamentais. Existem vários livros, várias pessoas que falam sobre, né, sobre tipos de personalidade, tipos de temperamento. Nós vamos falar aqui sobre perfis comportamentais. Quais perfis você trouxe pra gente, dentro de qual teoria e se você puder nos dizer mais ou menos as características de cada um deles. Bom, aqui eu vou abordar a teoria DISC, né? A partir do que foi desenvolvido pelo William Marston em 1928. Essa teoria, na verdade, já vem lá dos filósofos, muito na linha dos temperamentos, que já é mais estável, né? Quando a gente vem para a dimensão da teoria DISC, ela é uma exteriorização da personalidade. Né? Ou seja, ela não é tão profundo quanto uma personalidade. A teoria diz, como as letrinhas elas dizem, o William Marston percebeu que as pessoas elas tendem à padronização. Ou seja, em situações de estresse, em situações onde que você se sente um ambiente mais hostil, algumas pessoas elas tendem a partir para o confronto, outras tendem a se adaptar, mas o fato é, o ser humano padroniza a forma com que ele reage às situações. E a partir disso ele percebeu que existia 4 grandes formas de você interagir com o ambiente diante dessas situações. Porque, enfim, o ser humano ele tende ao prazer, buscar esse prazer, ou evitar a dor. Então, a partir disso, ele vai gerando essas reações. Por exemplo, quando você está de manhã na tua casa, você escova os dentes muitas vezes, olha no celular, faz um monte de coisa, quando você vê, você nem percebeu, mas você já fez tudo. Mais uma prova de que a gente padroniza. Até tem um filme chamado Clique, que tem um pouco desse conceito. É um bem antigo, inclusive. Bem né? antigo, inclusive. Né? Pessoal, esse Clique aí é da nossa juventude. Aí. Vocês que são mais jovens, talvez vão ter que procurar lá, mas ele é bem legal, né? Isso, porque ele traz essa ideia das padronizações. Então, a letrinha D, ela vem de dominância. A I de influência, o S é do inglês, né? Então é estabilidade aqui em português, e o C de cautela. O dominante é aquele cara que ele gosta de desafio. Então, só voltando aqui, DISC, na verdade, como se fosse uma sigla. Isso, é uma onde sigla. a letra inicial, ela identifica
qual é aquele perfil. Então, por isso, formou a palavra DISC, né? Exatamente. Então, a gente vai começar pelo dominante, que seria a letra D. É, exatamente. Tá. Obrigado aqui por... Só para complementar aí pra gente, que às vezes é um linguajar que as pessoas não conhecem, não estão acostumadas, né? Não, perfeito. Tá. É exatamente isso. É uma sigla. E aí, o dominante. O que é esse... Antes de falar, a gente vai ressaltar as diferenças de cada letrinha. Mas, segundo a teoria, na verdade, nós somos a harmonia dessas 4. Então, assim, também é importante dizer que não existe um melhor, um pior, um mais eficaz, um menos eficaz. Depende de onde você quer chegar. Mas quando você fala assim, harmonia, você quer dizer que todos nós temos um pouco dos 4? Exatamente. E um que seria o principal? Exatamente. Então, a harmonia, por quê? Porque você tem o que a gente chama de alto D. Eu vou destacar aqui o alto D. Então, que seria igual hoje a pessoa brinca, né? O D raiz. Que é aquele, é um gráfico, né? Tanto que próxima vez, de repente, a gente mostra, mas que ele mostra intensidades. Ou seja, dos momentos que eu sou exposto a determinadas situações, quantas vezes eu vivo mais uma dessas letrinhas. E aí, então, as intensidades vai ditar as tuas características, os seus padrões de reação. Então, o dominante é aquele cara que ele tem prazer por desafio. É aquele cara que você passa uma missão para ele, missão dada é missão cumprida. Enquanto ele não te entrega aquilo que você propôs, ele não descansa. Né? Então, ele é um cara muito voltado para resultado. Por isso que muitas vezes líderes com essa característica, eles são líderes totalmente voltados para resultado. Essas pessoas também, elas gostam muito de mudanças. Muitas vezes está tudo bem, está tudo tranquilo, mas ela sente que tem algo inquieto. Uma inquietação dentro dela, ela não consegue ficar numa rotina a todo dia a mesma coisa. É uma pessoa que sempre quer uma novidade, talvez. Exatamente, né? Eu sou um alto D, então o que acontece muitas vezes, eu me lembro... Isso eu ia te perguntar no final, mas já que você já adiantou, eu vou para citar os já exemplos. Estamos sabendo que o Michel é dominante, né? Do perfil dominante. Com uma influência também alta, né? Que é um secundário super relevante. E o que acontece? Muitas vezes eu tava no banco nessa época, no HSBC, e eu me lembro que dava uma vontade de trocar de emprego, mas você perguntava, você tá infeliz? Não, tá tudo muito bem, tudo tá muito bom, mas... tinha algo que eu queria mudar na minha vida. Aí eu me lembro que eu comprei uma cafeteira, depois eu troquei... Falei, não, essa cafeteira, não gostei dessa cor, não gostei dessa marca, comprei outra. Aí, não, agora sim. Mas no fundo eu queria mudar de emprego, porque eu já estava cansado daquilo que eu fazia. Por quê? Porque tem essa necessidade de mudança. Você comentou, né, sobre rotina. O D odeia rotina, ele odeia a repetição, ele gosta de algo dinâmico, algo que ele pode colocar a criatividade dele para se exercitar, ele possa criar novas coisas e poder implementar. Ele tem uma comunicação, normalmente fala alto, ele é direto, né? Eu sempre faço, quando eu estou apresentando isso, eu faço a analogia com a Margaret Thatcher. Para quem vê os vídeos antigos dela, vê que ela era papum. A pessoa falava, não, porque isso aqui, ela, não, porque é isso, tal. E era muito direta. No ambiente de trabalho, muitas vezes essas pessoas são tidas como grossas, insensíveis. Se vocês começarem a identificar pessoas assim, gente, vocês já estão entendendo qual o perfil comportamental que elas têm, né? Ou às vezes a gente se auto-identifica com esse perfil, né? Você pode continuar, Michel. E é isso, porque qual que é a riqueza, a maravilha de ver isso? Você pode trazer, inclusive, para os relacionamentos. Muitos casais, muitas vezes o cara é direto, a pessoa que está com ele se sente muitas vezes, pô, essa pessoa não me ama, é o jeito que ela fala comigo, mas muitas vezes é o estilo dele resolver as coisas de uma forma muito prática, né? E ele tem como por característica ter foco em tarefas, em atividades, não em pessoas. Isso é importante, porque alguns perfis são voltados para pessoas e outros são voltados para tarefas. Eu acredito que as principais características aqui... Então, esse é o D. Vamos para o próximo, letra I. O I é aquele cara que gosta do povo. O I, ele é o que mesmo? Influencer. Influencer? Influenciar. Eu já sei que era influencer. Não, muito influencer tem influência, tem. Por que esse nome influência? Influência porque ele é o cara do povo.
É o cara que, ele não gosta de um amigo, ele gosta da multidão. Ele é o político, o vereador? Não, mas ele é o cara que chega no ambiente de trabalho e eleva a energia de todo mundo. Todo mundo fica animado, legal, ele é o cara que organiza o happy hour, é o cara que organiza a festa de aniversário, ele é o cara daquele alto astral. Tanto que a gente diz que ele é o cara que olha o copo pela metade e diz, esse copo tá meio cheio, porque ele é um otimista por natureza. E eu me lembro quando jovem, eu gostava muito de estar no meio da galera. Eu gostava de estar no meio do povo e tal, porque meu secundário é o I, que realmente ainda é muito alto, né? Então eu gostava de estar no meio do povo, só alegria, fervo, onde a galera tá, não, vamos junto. Se puder, ele sai todos os dias com os amigos. Por quê? Porque ele gosta do povo. E muitas vezes ele é o cara que gosta de ser elogiado em público, porque ele gosta do palco. Ele gosta de estar em evidência, ele gosta de ser elogiado. E eu me lembro uma vez de quando eu estava ainda no banco, teve um funcionário que ele foi promovido de analista júnior para analista sênior. Pô, direto, nem passou pelo pleno. 2 escadinhas. E aí eu vi o cara triste, eu falei, pô, cara, o que aconteceu? Você acabou de ser promovido? Não, porque foi várias pessoas promovidas junto comigo. Eu queria ter sido promovido sozinho para falar só meu nome aqui no meio do povo. Por que ele queria? Aquele palco no final do dia, né? Porque era provavelmente, né, um baita de um I. O que tem mais de características interessantes no I? Ele é imaginativo, ele é criativo, então muitas vezes ele vai fazer um evento e ele fala, Zazi, agora a gente pega isso e faz aquilo outro, mas ele não pensa no processo, né? Vai fazer a feijoada, mas, poxa, ele não faz o plano, você tem que comprar isso. Ele tenderia a ser mais impulsivo, talvez? Muito. Tanto que é o cara... Mais do que o dominante, que tem essa questão também de mudança e tal, porque a mudança... Se você também não planejar, ela pode acontecer de uma forma impulsiva, né? Que nem você falou, eu quero mudar de emprego. E às vezes não é o momento certo, né, de mudar de emprego. Sim, o I é mais impulsivo. Ele é mais impulsivo. Muito. O D, ele gosta do poder. Ele gosta de cargo, de status e tudo mais. O I, ele é o cara que se você contar uma piada, é aquele cara que vai rir no lugar e vai chamar a atenção de todo mundo porque ele vai ser meio espalhafatoso, né? Tanto que às vezes ele é até desengonçado. E então ele tende a ser mais passional. Tanto que muitas vezes o I, ele faz fofoca no ambiente de trabalho. Mas não é porque ele é maldoso, é porque, vai lá, um chefe D e o funcionário I. O chefe pergunta, e aí, o que vocês querem pro final do ano? O D, alto D, quase puro, muitas vezes ele não quer nem saber o que o resto pensa, ele já tem tudo arquitetado na cabeça. E aí todo mundo fala e ele tá lá, né? Não, mas a gente vai fazer assim. Aí o I olha pro lado e fala assim, você percebeu que ele não ouviu? Ele fingiu que escutou a gente. Olha só, não, a gente precisa ser ouvido. E aí ele começa a fazer um motim no ambiente de trabalho, muitas vezes, porque ele tem a necessidade de ser ouvido. E ele se motiva, muitas vezes, pelas conquistas, né? Nunca na empresa alguém fez isso. Pela primeira vez, alguém entregou esse relatório desse jeito em tempo recorde. Então, o I, ele também tenderia... Até essa é uma segunda pergunta que eu iria te fazer, mas a gente já vai emendar aqui conforme você já está explicando os perfis. O D e o I seriam os perfis que seriam mais direcionados para a liderança? Ou você acha que o I pecaria um pouco aí por essa impulsividade, por não ter muito planejamento? E isso é uma boa pergunta. Ou você acha que agora você vai falar dos outros dois, mas que talvez os 4 estariam dentro, poderiam ser líderes, mas talvez tendo que, sei lá, adquirir competências de um ou de outro para poder ter um equilíbrio, assim, sabe? Isso é uma riqueza, porque todos os perfis, eles são complementares. Por exemplo, o D, ele é muito assertivo, ele é direto, ele é sucinto, ele é focado em resultado, que é muito importante para uma liderança. O I, ele é um cara que motiva, que engaja, que influencia, que também é muito importante. Agora vamos pro S. O S, né? Quem que é o S? O S, em inglês, você falou que era... Estabilidade, né? Estabilidade. É isso. O que acontece? No português, na verdade, é estabilidade, né? Ele é aquele cara, é a Madre Teresa do pedaço, entendeu? Aquele que faz caridade, que ajuda o outro. Muitas vezes, né, tem alguma coisa lá em casa, minha esposa, não, vamos doar para não sei o quê, eu já tava pensando em colocar no LX, entendeu? O dominante já quer ganhar dinheiro. O estável quer doar, já quer é mais... cuidar do outro. Entendi. E o interessante é que muitas pessoas no ambiente de trabalho, elas são avaliadas negativamente porque não entregam as coisas no prazo. E muitas vezes é o S. Por quê? Porque o amiguinho precisa de ajuda, ela vai lá ajudar. Seria aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não?
Com certeza. Por quê? Porque ele não gosta do conflito. Diferente dos outros dois, que tem mais apetite para o conflito, né, para o confronto. O S é o cara de equipe. É o cara que, muitas vezes, se você pega na fala, ele fala assim, nós fizemos isso. Muitas vezes o D vai falar assim, não, eu entreguei isso, isso, isso. O S não, ele divide o mérito, ele quer a participação de todos. É o democrata do pedaço, entendeu? Então ele quer a participação de todo mundo. É um cara que ele tem esse nome de estabilidade porque ele preserva o espaço que ele se sente seguro. Então é o cara que não gosta muitas vezes de mudar de emprego, exceto se ele se sente sob ameaça. Então, ele fala mais baixo também, eu estou dando esses exemplos. Talvez ele tenha uma personalidade um pouco mais intimista, mais reservada. Ou não? Perto dos dois? Totalmente. Totalmente. Ele não é um C, que é totalmente eu acho que eu estou me identificando mais com esse S aí, hein? Sim, ele é mais reservado. Ele é um cara que gosta também de pessoas, então ele se assemelha nos valores com o I, porque os dois são voltados para as pessoas. Ele não chega a ser um antipático. Não, ele não é. Ele não é antipático. O fato dele ser reservado não quer dizer que ele é antipático. Eu brinco que o I, ele é o cara que gosta de muita gente, o S é aquele que tem poucos mais bons amigos. E o S é interessante que ele é um ótimo ouvinte, por isso que ele cativa. Então, muitas vezes ele senta do lado do I, o I fala, ele escuta, o I fala, e daí o I fala, nossa, é tão bom conversar contigo, mas no fim da história, um só escutou e o outro só falou. Né? Deixa só, antes de você falar do último perfil, o DISC, ele é um teste também, né? Sim, então, pessoal, vocês que talvez estejam pensando, nossa, como é que eu vou descobrir quem eu sou? Então, na verdade, o DISC, ele é um teste psicológico, né? Que é feito, aprovado aí pela psicologia e que muitas empresas utilizam, né? Esse teste justamente para entender qual é o seu perfil dentro daquele cargo que aquela empresa está oferecendo. E não só em relação a emprego, mas às vezes para você entender quem você é mesmo, né? Então, diz que ele não é só uma teoria para você entender o que é o perfil, mas ele também é um teste, né? Exatamente. Ele é um teste, muitos coaches comercializam isso daí, e normalmente são um teste bem completo, que traz várias características, já levando não somente essas características macros que eu estou dizendo, mas sim o resultado dessa harmonia entre os quatro. Então, assim, porque eu fico pensando assim, nossa, então eu vejo, por exemplo, o perfil S, um psicólogo, vamos supor. Digamos que ele seria bom ouvir. Ou um assistente social, sei lá. Também. Ou, sei lá, o D eu já vejo um cara, sei lá, às vezes um empresário, uma pessoa assim mais empreendedora, ou um CEO, sei lá. Acho que às vezes também o perfil que a gente tem se assemelham com alguns tipos de profissão, né? Você aí que está em dúvida no que você quer seguir, ou se você acha que está na profissão errada, seria muito interessante você entender o teu perfil para talvez, né, identificar o que identificaria melhor a vocação, né, aí, profissional. E isso é uma das riquezas de você entender o teu perfil comportamental, você entender qual que é a tua vocação. Onde você se torna mais destaque. Não é um causa e efeito. Claro que um S pode ser um excelente empreendedor, assim como um C. No entanto, quando você olha o empreendedorismo, que é algo extremamente volátil, dinâmico e tudo mais, o D tende a se adaptar muito mais do que um S. Mas isso, a gente pode depois falar sobre isso, mas não impede, porque você pode desenvolver essas habilidades. Né? Tá, então a gente falou aqui do dominante, a gente falou da influência, da estabilidade, e agora vamos para o último, que é a letra C. Seria o que a letra C? De cautela, né? Cautela. Isso. Como que eu posso dizer? O cautela, cara, é um dos caras que eu, digamos assim, gostaria de ter mais características, né? Porque eu sou atrapalhado, desajeitado. O cautela é aquele cara equilibrado, é um cara calmo, é um cara analista, né? Detalhista. TI, talvez? Muita gente pessoas de TI, né? Ó, como a gente já faz uma analogia, muita gente de TI de fato um cautela. Realmente voltado para detalhes, voltado para números. Eu brinco que muitos cautelas leem a bula de remédios, o de instrução. Nossa, né? eu faço isso, gente. O SC, gente, eu acho que... Já pega a bula e joga, não quero saber disso, não. Deixa, eu vou procurar aqui no Google, eu vou tomar o remédio e pronto. O cautela é o cara que lê, né? Ele olha os detalhes, é uma pessoa... Até para mim, um exemplo seria o Einstein da vida, né? Ele
representa bastante isso, porque ele se torna especialista, ele se torna, de tanto que ele aprofunda sobre o assunto. O S, ele é voltado para tarefas, assim como o D. Só que o que muda entre os dois? Um tem uma velocidade a 1000, enquanto o outro é muito mais cadenciado. Então, em velocidade, o S e o C são muito semelhantes. O C normalmente anda com pessoas parecidas, gosta de trabalhar no silêncio. E tanto que eu me lembro de 2 colegas que trabalharam comigo, tanto no HSBC quanto no Boticário. Por coincidência, a gente fez as mesmas escolhas de empresas distintas. E era engraçado que todo mundo trabalhava na mesma área, só que os 2 Czões, eles iam almoçar sozinhos, ele não ia junto com a galera. E muitas vezes a gente encontrava eles no restaurante. E um de frente pro outro, os 2 quietinhos. E muitas vezes nem trocava ideia, né? Um com o outro, de tão parecidos. Então eles tendem a buscar os parecidos. E às vezes essas pessoas não é nem que elas não queiram se misturar ou elas sejam antissociais. Mas às vezes é um momento ali que elas querem comer tranquilas, né? Não querem ficar conversando. E é muito importante a gente entender esses perfis, né? Eu digo particularmente, porque muitas vezes a gente julga, né? A gente julga as pessoas. Porque esse aí é isolado. Mas às vezes não é que a pessoa é isolada. Ela só quer ter um momento ali mais tranquilo, né? E aí é o jeito de ser. É o jeito de ser. É o respeito que a gente tem que ter com o outro, né? Total. Eu me lembro de um dos meus primeiros clientes, que ele era um alto C. E era casado com um alto I. Eu me lembro dele falar assim, cara, minha esposa quer sair, quer ir pro happy hour todas as vezes. Eu só vou porque eu a amo. Mas no outro dia eu tenho dor de cabeça, eu fico destruído, porque para ele, aquilo era um movimento que não era natural. Isso que até eu ia te perguntar agora. Você falou ali de relacionamento, né, de casal, mas talvez relacionamento entre amigos também. Como que fica essa questão, né? Eu sou totalmente o oposto da pessoa, sei lá, que eu me apaixonei, a pessoa é um C, eu sou um D, né? E aí como é que fica um dominante com um cautela juntos? Existe uma forma das pessoas que a partir do momento em que elas descobrem qual é o perfil delas, uma forma não natural, talvez, né? De elas conseguirem equilibrar e trazer características, realçar características, ou se isso seria sei lá, alguma coisa invasiva, alguma coisa, estou sendo quem eu não sou. Né? Até que ponto que isso é saudável? Eu ceder ou eu mudar a minha forma de ser? Vamos lá, falando de relacionamento, acredito que é a máxima do amor. A partir do momento que você ama o outro porque ele é assim. Então você se doa e para mim é um momento, você sai com ela, alguns momentos ela abre mão de sair, entende? Fica um pouquinho mais em casa. Porque em casos tão opostos quanto esses, né, precisa-se ter muito diálogo para poder você chegar num denominador comum, onde nenhum dos dois perca a identidade, mas também não deixe de se doar pelo outro, porque para mim é isso, amar é doar-se para o outro, não se descaracterizar. Você pode continuar sendo seu Czão, gostar de ficar calado. Por exemplo, durante a pandemia, pensa, um I dentro de casa desesperado querendo conversar e um C muitas vezes realizado, no melhor momento da vida. Cara, eu conheço pessoas que falaram, cara, o melhor momento da minha vida foi a pandemia, porque eu podia ficar quietinho dentro da minha sala, trabalhando, sem ninguém estar gritando do meu lado. Inclusive, a gente vê pessoas, né, que nunca tinham trabalhado home office, passaram a trabalhar home office e quando acabou a pandemia, essas pessoas não voltaram mais. E elas não se submetem mais a sair do home office, porque é como se fosse uma descoberta mesmo ali. Nossa, eu não sabia como eu ficava pleno e feliz trabalhando dentro de casa, né? E não são todas as pessoas assim. Tem pessoas que gostam de sair, gostam de trabalhar fora, de estar ali no meio de outras pessoas, né? Então, trazendo mais para o mercado de trabalho, né? Esses perfis, de alguma forma, influenciam na minha ascensão profissional? Pensando juntos aqui, né? O que você precisa para você crescer, e crescer muitas vezes rápido na sua carreira? Muitas vezes você precisa assumir riscos, muitas vezes você precisa estar apto a diversos tipos de mudança e também leve-se em consideração quem é o teu chefe, qual que é o perfil da sua liderança e cultura organizacional. Acredito que esses fatores determinam muito mais a sua velocidade de crescimento do que exatamente o teu perfil. Entretanto, se a gente partir do pressuposto que você precisa assumir riscos para crescer rápido,
nós podemos entender que o D e o I, que tem mais apetite ao risco, à mudança, a algo mais dinâmico, ele está mais propenso a crescer mais rápido. Entretanto, isso não é determinante, porque você pode ter uma empresa em que, ou área, onde que você ser mais detalhista, mais preciso, mais lógico, é mais importante. E eu vejo isso e acompanhei isso muito nas empresas que eu passei, que o perfil da liderança, muitas vezes, ele traz, porque ele valoriza aquilo. Por exemplo, um I valoriza a comunicação. Você perde ele nos primeiros 20 segundos se você não se expressar bem. Como você perde, muitas vezes, um C, um S e um C, por ser muito superficial, sendo que tende a ser pessoas mais profundas. Então, talvez, a partir do momento em que eu descubro, que eu percebo qual é o meu perfil comportamental dominante, talvez eu também tenha que fazer ter um parâmetro, assim, em quais empresas eu deva trabalhar, como se algumas empresas eu vejo, não, isso não é o meu perfil, eu também ter esse filtro, porque às vezes a gente pensa assim, eu posso trabalhar em qualquer empresa. E quando eu tenho um autoconhecimento, quando eu percebo quem eu sou, como eu sou, quais são os meus pontos fortes, eu também preciso fazer um filtro. Não, essa empresa aqui não é para mim, né? E aí eu meio que inverto, né, a lógica do mercado, que eu também preciso entender aonde que eu posso me dar melhor, né? Não sei se tem a ver isso também. Eu entendo que sim, vale a pena você... Vamos lá, eu acho que primeiro o que diferencia o ser humano de todo o resto da criação é a capacidade dele de mudar a si mesmo e se adaptar. Então nós temos, dentro da própria teoria DISCO, temos o perfil natural e o adaptado. Então, até porque muitas vezes a gente tem a necessidade de ser aceito, a gente se molda o ambiente. Então, é possível você trabalhar, por exemplo, um C, um S, trabalhar, não sei se hoje ainda, mas quando eu era mais jovem, a Ambev era muito conhecida por um ambiente super hostil, extremamente competitivo, muito hostil, acho que essa é a palavra. Mas será que você se moldar seria uma das causas de um burnout, às vezes? Olha, eu não... o ser humano... Uma das causas, né? Por você ficar todos os dias forçando uma coisa que talvez seja muito difícil para você, sabe? Existem outros testes que mostram o grau de esforço que você tem para ser um outro perfil, né? Então, o que acontece? O grau de esforço, se você é um S, principalmente estabilidade, está em um ambiente extremamente competitivo, não é algo natural teu. Então, você vai ter mais esforço e dependendo do suporte psicológico que você tem, dependendo da maturidade que você tem, pode entrar no burnout, sem dúvida. Mas mais do que o perfil, né, porque senão a gente começa a entender que toda vez que você está em conflito, você pode entrar. Com certeza você está num grau de desconforto muito maior do que o da outra letrinha, né, oposta. Mas o fato acho que aí o autoconhecimento é imprescindível. Se tu percebe que você ainda não está preparado para esse ambiente, é melhor mudar. Aí você vai procurar ajuda, se preparar psicologicamente para depois talvez estar numa empresa. Talvez, assim, a gente entender que conflitos sempre vão existir, né? Total. Eu nunca vou estar numa empresa ou num lugar totalmente confortável com tudo, porque, enfim, a relação do ser humano com outro ser humano sempre vão ter as coisas boas e as coisas ruins. Talvez a gente aprender a colocar na balança, né? O que é mais, o que está pesando mais, né? O que está mais pesado? Michel, tá acabando. Vamos ver ali, temos 2 minutinhos, tá? Então, a gente vai finalizar com uma pergunta muito legal, né? Esses perfis que você trouxe pra gente, acho que, pessoal, vocês devem ter se identificado aí ao longo das explicações do Michel. Você falou, né, que você é um D dominante, né? Deixa eu ver o que a gente não conversou aqui que eu preparei. O que você tira, assim, quando você descobriu que você era um D dominante, qual que foi o teu maior aprendizado, assim, o que você fez com essa informação? Você descobriu que você é assim e pronto, acabou, eu sou assim e as pessoas que me engulam? Ou você pensou assim, nossa, eu vou tentar descobrir aonde que eu consigo talvez melhorar? Porque como eu falei, né, tem coisas que são muito boas, mas o dominante também tem coisas que às vezes, como você falou, né? Às vezes ele pode ser visto como uma pessoa grosseira, né? Qual que foi o teu maior aprendizado e como tem sido essa caminhada aí depois que você descobriu quem você é? Para mim foi uma libertação, na verdade, né? Desde que eu comecei meus processos de coaching, eu digo, minha vida
de certa forma, no meio corporativo, se resume antes e depois das minhas formações de coach. Por quê? Porque quando eu entendi que eu era um alto DI, né, porque os dois são muito próximos, eu percebi que o que mais me inquietava, mesmo estando tudo bem, é porque eu queria fazer mais coisas, usar minha criatividade, utilizar a minha capacidade para poder resolver mais problemas mais complexos do que eu estava resolvendo. Né? Então eu vi que eu estou na época eu estava em CRM, e com a mudança para o Bradesco, saí era HSBC virou Bradesco, a área ficou muito mais metódica. E eu falei, cara, eu não sou isso. As minhas virtudes, elas se conectam com algo muito mais dinâmico. Então eu preciso sair daqui. Porque eu não quero passar o resto da minha vida criando código dia e noite de uma forma tão metódica. Né? Então foi quando eu fui convidado para assumir uma área de meios de pagamento lá no Grupo Boticário e eu falei, eu nem pensei 2 vezes, eu já tinha a resposta. E eu falei, cara, eu aceito. Tanto que eu saí de um cargo muito mais alto no banco, perdi mais de 30% da minha renda e fez tudo sentido na minha vida. E olha que interessante, né? Porque por causa do autoconhecimento e de você assumir dentro de si, né? Isso aqui não é mais para mim. Você assumiu talvez um outro emprego, como você disse, né? Onde você ganhava menos, era um perfil totalmente diferente, saiu do sistema financeiro, né? Foi aí para uma empresa aí de varejo, de cosméticos e tal. Um desafio novo, né? Mas talvez uma decisão pautada por você saber quem você é. Total, né? Total. Então, Michel, deixa uma última, até se você quiser olhar aqui para essa câmera aqui, conversar com a câmera 1, conversar com os nossos alunos. Deixa uma mensagem final, assim, para quem está assistindo, como se fosse, assim, um conselho, aonde, né, essas pessoas, o que eu faço agora? Eu quero saber quem eu sou, eu quero melhorar, eu quero saber se eu saio do meu emprego ou não saio. Que passo que essas pessoas precisam dar agora, que elas acabaram de entender, de descobrir que isso existe, como que elas podem dar esse passo, o que elas devem procurar para conseguir descobrir qual que é o perfil delas? Primeiro assim, tenha certeza de qual é o teu perfil. Acho que aqui já deu grandes sinais do que você pode ser, mas sobretudo, tenha certeza, entenda os pontos fortes e entenda os pontos fracos. Entendendo os pontos fortes e fracos, aliás, responda uma pergunta para você. Onde eu quero chegar? Na minha vida pessoal e profissional. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você vai conseguir olhar para o teu perfil e aí sim, definir o que é ponto forte e o que é fraco dele. E em cima disso, tomar as decisões na sua vida. A única coisa que eu motivo aqui a vida ela é muito curta para você passar trabalhando em algo que te frustra, que te deixa infeliz. Então, faça uma transição pensada, planejada, mas faça uma transição, mesmo que isso resulte no curto prazo, perder. Hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava quando eu saí. No banco. Exatamente, mesmo tendo perdido muito dinheiro quando eu saí. Então, assim, ouse. Né? Só cresce quem ousa, quem sai da sua zona de conforto e principalmente quem tem autoconhecimento. Se conheça, porque a partir disso você não vai ser mais refém das suas limitações que o seu perfil te impõe. Aí você pode estar no comando da sua vida. Acho que em resumo Nossa, é isso. muito bom, Michel. Obrigada, pessoal. Agradeço aí a participação de todos, espero que vocês tenham gostado. Agradeço, Michel. Espero que você possa vir outras vezes, porque com certeza você tem outros assuntos para a gente conversar. Vou te chamar outras vezes também. Conte comigo. Para quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve para conseguir teu certificado. E até quarta-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.